É difícil imaginar, prever ou julgar o comportamento humano, sobretudo se a gente dá aquele poderzinho para a pessoa. É um pouco sobre isso, mas muito mais, que é este livro aqui, Caçadas de Vida e de Morte, de João Gilberto Rodrigues da Cunha. Primeiro, fazia muito tempo que eu não lia um livro que fosse uma narrativa de ficção tão longa, sabe? Esse livro tem 399 páginas e conta a história, primeiro que se passa lá no Império, no finalzinho do Império, quando a gente tinha a família real comandando tudo aqui no Brasil, e a proclamação da República. Só que se passa no sertão de Minas Gerais, especificamente num lugar que chama Desemboque, que é a antiga cidade onde o Triângulo Mineiro ia se criar, né? Seria criado. E aí é muito interessante porque, primeiro, você olha a capa, você olha a narrativa, você pensa até que pode ser uma mistura meio de um clássico ali da literatura, tipo O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Inclusive é isso que algumas sinopses prometem que vai ser, por se passar no sertão também, para mostrar o homem sertanejo. Só que ao mesmo tempo dá uma pegada meio juvenil, né? Meio para jovens e adolescentes. E eu quero te dizer assim, ó, que não é nenhum nem outro. É uma mistura, porque, bom, vou contar a história que se inicia, né? A gente conhece alguns personagens que vão ser cruciais aí pra narrativa. Primeiro a gente conhece o Tonho Pólvora, que é um personagem muito interessante. Eu achei ele muito, assim, com características que faziam sentido, sabe? E ele não teve nenhum tipo de atitude que eu falei, nossa, ele não faria isso. Sabe quando você vira amigo do personagem? Ele é um sertanejo, ele compra um pedaço de terra em Desemboque, só que ele é um homem muito simples, é um homem muito justo, e aí ele contrata pessoas para trabalhar com ele e faz nessa terra dele lá em Desemboque um lugar que vai dar um monte de benefício para ele, inclusive financeiro, né? Ele faz um lugar para vender pólvora, ele contrata o melhor cara que mexe com cavalo, que mexe com gado, que é o Albernaz, e depois ele também contrata um assistente. Ele vai crescendo, 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 e ele não tem uma ideia de ser um homem poderoso. O que ele quer é viver do que a terra dá pra ele, ser felizinho, vender ali os negócios, trabalhar, porque ele é um homem sertanejo bruto, e acabou, assim, né? E ele não quer nem ir pra cidade, ele vive, então, nas margens ali de Desemboque, né? Raramente ele vai pra cidade. Em compensação, o outro protagonista, que é, né, o que bate nele de ideias, de ideais, é o José Albério, que não tem esse nome no começo, é o José Antônio. José Antônio, ele é um contador e ele trabalha numa empresa em São Paulo. E ele dá um golpe, um grande golpe no dono da empresa, rouba todo o dinheiro, deixa uma carta pro dono da empresa falando, olha, eu descobri que você também estava roubando a sua própria empresa. E como é uma empresa muito grande, se eu divulgar tudo isso que você fazia, vai dar ruim pra você. Então, se eu fosse você, me deixaria ir embora de boa, tranquilo, e não mandaria ninguém atrás de mim. E de fato o cara se assusta e meio que faz isso, mas não tanto. E o José Antônio muda de nome para José Albério e muda também para Desemboque, onde ele conhece o Tonho Pólvora e todo mundo da cidade. Só que aí é importante a gente destacar que como é no sertão, numa época ainda do final do Império, quem que manda na cidade? Os coronéis, né? Porque a gente tinha eu vou chamar uma amiga minha aqui para falar um pouco sobre isso para vocês entenderem. Muita gente, quando acha que muda o sistema de governo, né, de monarquia para república, as coisas de fato mudam. Só que não. O que muda, sim, são as pessoas que estão no poder, os grupos que estão no poder, mas existe o que a gente chama na história de uma manutenção das questões sociais. Então, quem não tinha grana continua não tendo, quem era explorado continua sendo explorado, e quem era latifundiário continuava sendo latifundiário. Quem era coronel continuava sendo coronel, porque muita gente também acha que o coronelismo, né, quando a gente estuda na escola, a gente fala da República Velha, por favor não usem esse nome que é muito feio de usar, é um nome pejorativo que historiador e historiadora nenhuma usa, mas que essa república aí, com o voto de cabresto, com a manipulação das eleições, é isso aí que gerou o tal do coronelismo.
Não, o coronelismo é um evento também do século XIX. Evento esse que é justamente graças à chamada Guarda Nacional, que é uma tentativa aí de guarda de um pequeno exército que se montou no período regencial. Só que muita gente começou a comprar títulos dessa Guarda Nacional. E os grandes latifundiários compravam títulos de coronéis. Então, muitas das vezes, essas pessoas nem de fato tinham um papel importante na Guarda Nacional no sentido prático e só no sentido teórico, só no papel, só no nome. E esse apelido acabou ficando, né? Porque coronel para lá, coronel para cá, os grandes latifundiários, os grandes poderes locais acabaram ficando conhecidos dessa forma, desde o século XIX. E agora aí na transição monarquia-república não vai ser diferente. Por mais que mude o poder, nesse interior ainda muita coisa prevalece, ainda muitos poderes continuam os mesmos. Claro, podem ter algumas rixas, alguns problemas, mas quem é latifundiário continua tendo grandes terras, continua tendo grande controle e continua usando isso a favor dele e da família dele. E aí os coronéis que mandavam. Então a gente tem um coronel lá que ele manda em tudo, ele tem 2 filhas que ele vai botar pra casar daqui a pouco, elas vão ser também cruciais pra narrativa. E ele gosta da galera, mas assim, nada que aconteça lá dentro, ele não sabe. Tudo tem que passar pela aprovação desse coronel. Inclusive a chegada do José Albério e essa coisa que ele começa a fazer sucesso. Porque ele vai ter um lugarzinho comercial pra vender roupa, pra vender uns negocinhos, e de repente José Albério vira o cara de Desemboque. Em compensação, essa narrativa que a gente vai ter, esse narrador que sabe detalhe por detalhe do que tá acontecendo, sabe? Ele vai contando do Tonho Pólvora, aí conta dos funcionários do Tonho Pólvora, que merecem capítulos e capítulos, assim, são bem importantes. O Zé Anjo, que é um assistente dele, que é um personagem muito interessante também, bem sertanejo, bem assim, da roça, não sabe de nada, ele vai aprendendo com todo mundo a como domar o cavalo, como domar o touro, como fazer isso. O próprio coronel e o José Albério. Só que o José Albério não tá ligado que o cara lá de São Paulo não ia deixar de graça, né? E ele contrata uma espécie de capataz, um homem, e fala assim, olha, eu pago tudo que você quiser, eu dou dinheiro pra toda a sua família, o resto da sua vida, mas eu só quero que você ache esse cabra, que ele com certeza não tá mais aqui em São Paulo, porque senão eu teria achado ele, e eu quero que você mate. Não tem meio termo. Você não vai trazer ele pra mim, não vai prender, não vai fazer nada. Ele fez isso, isso e isso, mas eu quero que você mate, acabou. Então a gente também começa a conhecer a história desse capataz. E é super trágico. Aí por isso que eu acho que não é tão jovem adulto como eu tava pensando, né? Que eu tava pensando que era meio young adult no começo da narrativa. Porque é muito violento. Então, já deixar muito claro, aviso de gatilhos. Tem cenas de violência explícita, violência com animal, estupro, violência contra a mulher, violência contra homens. É uma coisa bem difícil e teve vezes que eu não conseguia ler tranquila, sabe? Me dava um rebuliço aqui dentro. Ao mesmo tempo, são coisas que aconteciam de fato aqui no Brasil, que ainda acontecem nos dias atuais, e também tem um fator histórico que é muito importante, né? Porque todo esse poder do sertanejo, todo esse poder do Império, da República, de fato aconteceu aqui. E como foi, aí quando a República é proclamada, é muito interessante, porque a gente vai vendo como que é esse jogo de poder da galera que era a favor do Império, a favor da monarquia. E não era a favor da monarquia porque eles achavam o Dom Pedro II da hora, eles eram a favor da monarquia porque eles iam ter mais poder, eles iam continuar mandando e desmandando, né? E a gente vai conhecendo, então, esses personagens que, eventualmente, nessas 399 páginas, vão acabar se chocando. E o José Albério representando uma maldade muito forte, uma cobiça, eu acho, mais do que tudo, né? Uma questão de que ele quer ser poderoso, ele quer ganhar dinheiro e ele quer poder e dinheiro. Ele não quer uma coisa ou outra. Inclusive, isso é uma frase que ele fala muito. Pra ele não vale a pena. Enquanto Tonho Pólvora só quer ficar lá de boa, só que ele acaba sendo jogado em várias narrativas, em vários lugares e
em várias questões, até a linguagem, ela vai mudando de acordo com cada personagem. Eu li esse livro em, tipo, 3 dias, no máximo, porque eu não conseguia parar de ler, porque eu fiquei muito curiosa para saber cada uma das narrativas, e como eu disse para vocês, me causou esse frenesi interno por causa dessas violências gratuitas e tudo mais, mas eu acho que isso também me segurou um pouquinho, sabe? Porque eu ficava tão chocada que eu precisava saber o que ia acontecer com cada uma daquelas personagens, sabe? Muito interessante. Esse é um livro, gente, que agora vai ser lançado pela Arqueiro, antes era lançado por outra editora, e pela essa outra editora foi finalista do Prêmio Jabuti em 2001, que é aí o Oscar da literatura, né? E inclusive aqui na quarta capa, que é essa capa aqui final, tem frases de gente famosa, inclusive o Antônio Fagundes, o ator da Globo, falando que é uma história fenomenal. E de fato é. E de fato eu gosto muito, como vocês bem sabem, quando a gente tem uma narrativa que a gente consegue entender a história, consegue entender a realidade, ao mesmo tempo ser um relato ficcional, e que você fica em dúvida do que é, do que não é, sabe? Sobretudo de um livro que te prende desse jeito. Indico muita leitura e também convido aí todo mundo a ler este livro. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada se faz sentido, assim. Muito legal, e também calhou que eu li bem na época que a gente estava lendo Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que se passa num período muito similar, né, que é essa mudança do império, essa mudança do golpe que foi a República, a proclamação da República. E também uma raiva, gente, é muito interessante, porque nesse livro a gente fica jogando pra ver... Porque, assim, todos eles são muito maldosos, sabe? Aí o próprio coronel, quando a República é proclamada, ele manda um capataz dele, que é meio contador, prestar as contas lá. Ele fala, vai lá logo, porque depois eu vou encher o saco. Só que o contador tem que pegar a fila como todo mundo, tem que entrar no banco, tem que ser destratado pelos funcionários, pelos militares que aplicaram o golpe da República. E aí ele fala assim, vocês não sabem que eu tô aqui representando o coronel, né? Eu não podia ser tratado desse jeito. E aí o próprio coronel vai em pessoa no banco pra tentar resolver o que tá acontecendo. E ele é super maltratado. E aí é muito interessante, porque quando essas coisas acontecem, mesmo o cara que é mais mal, que é super mal, você fica... Coitado, gente, imagina o que deve ter sido isso, sabe? Então é meio que essa coisa do ser humano. Por isso eu comecei esse vídeo já com a primeira frase do livro, que é muito difícil a gente entender como que uma pessoa pode agir, como que a pessoa vai pensar, o que ela vai fazer, sobretudo quando ela tem o poder dado ou o poder retirado. Aliás, tem várias falas que falam sobre as diferenças de quando uma pessoa que é pobre e que fica rica, ou uma pessoa que era rica e fica pobre, o que isso ocasiona dentro de um lugar, sobretudo num país como esse, como o nosso, né? Que infelizmente não mudou tanto quanto a gente acha que mudou. Essa é a resenha de hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!